Glória a Deus, aplaude mais forte que é para Deus. Aleluia. Como diz a pastora Dádila, quem trouxe um glória a Deus e um aleluia? Glória a Deus. Bom é estarmos na casa do Senhor, louvando o teu santo nome. Tem bastante visitante, bastante rostinhos novos aqui. Glória a Deus por isso. Eu sou o Vitor, ao seu dispor, para serviços leves. Não carrego peso desde o dia que encontrei Jesus. Glória a Deus. O jugo. Aleluia. Vamos orar mais uma vez. Senhor de graça, Pai, nós estamos aqui neste lugar para te render graça, Senhor, para glorificar o teu santo nome. Eu venho te pedir agora, Espírito Santo de Deus, Pai, como o Senhor usava os teus profetas lá atrás, venha usar a minha vida, mas especialmente venha usar a vida de cada um que está aqui neste lugar, Senhor. Pai, que a tua palavra que vai ser lançada hoje, não eu que vou ministrar, mas o Senhor que vai ministrar através de mim, Pai. Que essa palavra venha a ser um remanescente de águas vivas sobre cada vida aqui, Senhor. Espírito Santo de Deus, passeia no nosso meio. Espírito Santo de Deus, com redemoinhos de fogo, Pai, visita agora cada um, passeia, Senhor, nos corredores aqui. Senhor tem os olhos de fogo, o Senhor tem toda a autoridade. Nós te convidamos, Espírito Santo de Deus, para passear em nosso meio, Pai, enquanto o Senhor ministra através de mim, ó Pai. Eu te peço que o Senhor toque a cada uma dessas pessoas, para que o teu nome, Pai, seja glorificado aqui na terra, como já é glorificado aí no céu, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Por muitas vezes, pode se assentar. Por muitas vezes nós nos questionamos a nós mesmos e nos perguntamos: será que de fato nós somos cristãos? Será que de fato nós somos realmente cristãos? A palavra cristão no original, ela vem da origem mini-cristo. Será que nós somos mini-cristos? Será que nós agimos assim como Jesus agia aqui na terra? Será que nós andamos com os passos de Jesus? Será que nós nos desviamos dos caminhos do mundo e fazemos a vontade de Deus? Porque é isso que Jesus fez aqui na terra. Então a todo aquele que se declara cristão é um mini-cristo. Todo aquele que se declara cristão, esse tem que fazer a vontade do Pai. João, na sua carta, na sua primeira carta, no capítulo 2, ele vai falar que todo aquele que ama a Cristo, então ande como Cristo andou. Será que nós estamos andando como Cristo andou aqui na terra? Uma verdade é clara, que nós temos duas escolhas. Nós temos dois caminhos aqui e literalmente, ou nós vamos para o céu ou nós vamos para o inferno. Creio que você sabe disso, eu creio que você segue a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que aquele que vive a palavra vai para o céu, e aquele que não vive vai para o inferno. Ah, mas Vitor, a pessoa tem um coração tão bom, vive a palavra? Não, vai para o inferno. É isso que a palavra diz, não é isso que eu falo. É o que a palavra diz. Infelizmente hoje muitos jovens, o problema de muitos jovens hoje é que muitos perderam a essência do Evangelho. Muitos esqueceram de viver debaixo de duas palavras principais que tem que viver o Evangelho. E isso é santidade e reverência. Se você pergunta hoje o que é santidade e reverência, muitos não sabem o que é. Reverência, de comer, que é isso? Ou santidade, muitos falam que é aquilo que os sacerdotes, que os levitas levavam lá no Antigo Testamento. Não sabem, perderam a essência do Evangelho. Estão igual a igreja de Éfeso, perderam o primeiro amor, ou até então nunca viveram a palavra de Deus. Abre comigo sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Infelizmente muitos perderam a essência do Evangelho.
O nosso desejo é ver jovens incendiados pelo Espírito Santo. O nosso desejo é ver jovens cheios do poder de Deus. E quando eu falo ver jovens cheios do Espírito Santo, eu não estou falando apenas de falar em línguas. Línguas não é significado de ser cheio do Espírito Santo. Línguas é um dom do Espírito. Ser cheio do Espírito Santo é se desviar do que os prazeres da carne nos oferecem. Isso é ser cheio do Espírito Santo, é eu viver de acordo com a palavra de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é eu andar segundo a palavra de Deus. Mas Vitor, os tempos passaram, parece que hoje estão modernizando o Evangelho. Parece que hoje estão querendo atualizar o Evangelho. Vitor, os tempos passaram, mas a palavra não. Os tempos mudaram, mas a palavra não, porque pode passar céus e terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1. Diz: Jesus disse: naquele dia o reino dos céus será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. 5 eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. As moças sem juízos pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para as suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite se ouviu este grito: o noivo está chegando, venham se encontrar com ele. Então as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. E as moças sem juízo disseram às outras: deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. Na tradição judaica, as noivas esperavam pelos seus noivos perto da meia-noite, com as suas lamparinas. E depois que o noivo buscava as suas noivas, eles continuavam a celebrar a festa do casamento, a festa das bodas. Versículo 9. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas, as moças prudentes. O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. Então as moças sem juízo saíram para comprar óleo. E enquanto estava fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. O noivo respondeu: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eu não sei quem são vocês. E Jesus terminou dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. O que me chama a atenção nessa parábola é que Jesus ele não está identificando como pessoas do mundo. Jesus está identificando pessoas da igreja. Jesus está falando das suas noivas, pessoas que adoram Ele na igreja. E o Espírito Santo falava muito isso comigo. Existem muitos que estão me adorando, existem muitos que estão no meu templo, estão muitos na minha casa, mas estão imprudentes. São as 5 moças imprudentes. Não estão vigiando. A palavra é clara quando ela diz: vigiai e orai sem cessar. Aquelas moças não vigiaram. Aquelas moças não guardaram seu óleo para colocar em suas lamparinas. E quando saíram para comprar, o noivo chegou. E as 5 moças, as 5 virgens prudentes, elas foram com o noivo. Elas partiram com Jesus e a porta se trancou. A porta se fechou e quando elas chegaram: Senhor, Senhor, abre a porta. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. O Senhor ministrou algo no meu coração sobre isso. O alerta de Cristo para a sua igreja. Quando o Denão me chamou para orar, para pregar, ministrar aqui nesse dia, eu até brinquei com a pastora e eu pensei em uma palavra de fé, uma palavra para renovar a nossa fé, uma palavra de vitória, ou talvez uma palavra de comunhão. E aí eu comecei a orar, eu comecei a clamar por uma estratégia. Senhor, me dê uma palavra, um direcionamento. E eu estava até começando a preparar uma palavra de fé. E aí o Senhor ministrou no meu coração, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração lá no secreto.
Sem arrependimento não existe comunhão comigo, diz o Senhor. Sem arrependimento genuíno não existe vida com Deus. Sem arrependimento da igreja não existe vida com Deus. Existem muitos que estão brincando. Existem muitas pessoas dentro da igreja que estão brincando. O diabo não brinca de ser diabo, mas existem cristãos que estão brincando de ser cristãos. Aliás, nem todo que se diz cristão é cristão. Como diz no começo, cristão é mini Cristo. Se pessoas que não tomam a atitude de Cristo não são cristãos. Mas Vitor, eu tenho 10 anos de igreja. Vive a palavra? Não, não é cristão. E eu clamava mais forte ao Espírito Santo para me dar uma estratégia. Ele ministrava em mim vestes manchadas. Ele ministrava em mim vestes que estão manchadas. E eu pedia mais estratégia. Espírito Santo de Deus, me dá mais estratégia. Uma palavra que o Senhor quer alertar a tua igreja. E Ele continuou a falar: sem arrependimento não existe vida comigo. Sem quebrantamento da minha igreja não existe vida comigo. Vai comigo para Apocalipse, capítulo de número 1. Vamos começar do 1, ia pular para o 3, mas vamos começar do capítulo 1. Apocalipse é um livro em que muitos não querem estudar. Muitos dizem que Apocalipse é um livro cheio de enigmas, um livro muito difícil de estudar, então muitos não querem estudar, estão cegos espiritualmente e não querem estudar Apocalipse. A palavra Apocalipse, o significado da palavra vem de revelação, a revelação de Cristo para a sua igreja, o alerta de Cristo para a sua igreja. O interessante é que os 3 primeiros capítulos de Apocalipse, a gente vai ver que Jesus ele está dando um alerta. Jesus ele aparece para João, o apóstolo João, e João ele começa a escrever as cartas para 7 igrejas, e ele começa a alertar. Interessante que aqui de novo Jesus está falando para a sua igreja. Jesus não está alertando o pessoal do mundo. Jesus está dando um alerta para a sua igreja. É o fim, para o fim dos tempos, o alerta é para a sua igreja. Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 9. Eu sou João, irmão de vocês, e unido com Jesus, tomo parte com vocês no reino, e também em aguentar o sofrimento com paciência. Eu estava na ilha de Patmos, para onde havia sido levado por ter anunciado a mensagem de Deus, a verdade que Jesus revelou. E no dia do Senhor fui dominado pelo Espírito de Deus, e ouvi atrás de mim uma forte voz, como o som de uma trombeta, que me disse: escreva no livro o que você verá, e mande esses livros às igrejas que estão nessas 7 cidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu virei para ver quem falava comigo, e vi 7 candelabros de ouro, e no meio deles estava um ser parecido como um homem, vestindo uma roupa que chegava até os pés, e com uma faixa de ouro em volta do peito. Os seus cabelos eram brancos como a lã e como a neve. Os seus olhos eram brilhantes como fogo. Os seus pés brilhavam como bronze refinado na fornalha e depois polido. A sua voz parecia um barulho de uma grande cachoeira. E na mão direita ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada dos 2 lados. E o seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. Estudiosos afirmam que o apóstolo João, em sua época, ele estava vivendo no comando de Domiciano. Domiciano ele estava comandando o império naquele tempo, naquela época. E João ele é o último apóstolo a ser morto. E olhando para isso, a gente vê que Domiciano ele quer matar João. O diabo fica feroz porque João está pregando o evangelho. O diabo fica feroz porque João está andando em santidade. O diabo fica feroz porque João está andando segundo a palavra de Deus. E aí estudiosos dizem que antes de ele ser lançado na ilha de Patmos, Domiciano tenta matar em praça pública. E aí falam que
como a aparição de Sadraque, Mesaque e Abednego, Jesus também apareceu para João. Ele foi jogado em uma, vamos dizer, uma panela gigante, com óleo fervendo lá dentro, e João é jogado lá, e a aparição de Jesus salva João daquele lugar. E aí Domiciano vê que João ele não morre, vê que Jesus ele salvou João, e aí ele não tem mais condições, ele não tem mais soluções para fazer não sei o que com João. Então ele tem a ideia: vamos isolar João. Assim ele para de pregar, assim ele para de converter essas pessoas, assim ele não rouba o meu império aqui. Então João ele é isolado na ilha de Patmos, por anunciar a mensagem de Deus, por andar em santidade. E na ilha de Patmos a gente vê aqui que Jesus aparece para João. Ele tem uma revelação de Cristo, e como eu falei, os 3 primeiros capítulos, Jesus ele começa a revelar as 7 cartas para 7 igrejas. 7 cartas, quais são os alertas de Cristo para a sua igreja. E agora sim a gente vai para Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Jesus ele ministrou muito forte no meu coração sobre essa igreja. Existem muitos que estão vivendo hoje essa igreja. Aliás, existem muitos que são essa igreja, a igreja de Laodiceia. O interessante é que cada carta, cada alerta que Jesus vai declarar, ele vai repetir frases, ele vai repetir palavras, alertas. Primeiro ele vai falar em todas as cartas: eu sei das tuas obras, eu sei o que vocês têm feito. E depois Jesus ele vai falar: arrependam-se dos seus pecados, porque senão aí ele dá um juízo em cada alerta. A igreja de Laodiceia é uma igreja morna. Versículo 14: e ao anjo da igreja de Laodiceia escreva o seguinte: essa é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele que por meio de quem Deus criou todas as coisas. Eu sei o que vocês têm feito, sei que não são nem frios e nem quentes, como gostaria que fossem uma coisa ou outra. Mas porque são apenas mornos, nem frios nem quentes, eu vou logo vomitá-los de minha boca. Vocês dizem: somos ricos, estamos bem de vida, e temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Portanto aconselho que comprem de mim ouro puro, para que sejam de fato ricos, e comprem roupas brancas, vestes purificadas, para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto levem essas coisas a sério e se arrependam. E se arrependam. Escutem, eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e nós jantaremos juntos. E aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se assentarem ao lado do meu trono, assim como eu consegui a vitória agora que estou sentado ao lado do trono do meu Pai. O alerta de Cristo para a igreja de Laodiceia. Laodiceia é uma igreja morna, uma igreja que está com um pé no mundo e um pé na igreja. Quantos jovens hoje estão com um pé no mundo e um pé na igreja? Quantos jovens ainda não largaram os prazeres mundanos, os vícios, as práticas do pecado? E aí vem para a igreja e adora ao Senhor e acha que está tudo certo. Não está, porque isso não é vida de adoração, isso é vida de enganação. Sem obediência não existe adoração. Antes de adorar, primeiro obedece. Antes de exaltar, primeiro obedece. Porque sem obediência não existe adoração. Olha para Saul, irmão. Saul, ele desobedeceu a Deus. Aí Samuel chega para advertir Saul. Saul, por que você desobedeceu? A ordem de Deus era: vai e mate as crianças, mate as mulheres, os homens, os gados de toda essa cidade pagã. Saul foi lá e desobedeceu a Deus. O Espírito de Deus foi retirado de Saul, porque ele desobedeceu a Deus. Mas Saul começa a se explicar: mas eu levantei um altar de adoração em troca, eu adorei ao Senhor. Como assim eu desobedeci? Eu adorei Ele. Eu levantei um altar de adoração,
Samuel vira para Saul e fala o que é melhor, o que Deus prefere: obediência ou adoração? Porque sem obediência não existe adoração. Agora, quando você começa a obedecer, você automaticamente começa a adorar. Abraão obedecia, e por onde ele passava, ele levantava um altar de adoração. Tem muitas pessoas que estão adorando sem obedecer. Tem muitas pessoas que acham que viver o evangelho é apenas cantar louvores, e está tudo bem, volto para a minha prática de pecado lá fora. Não. Aí eu volto para Mateus 25 e vejo aquelas virgens prudentes, noivas, que estavam adorando, que estavam clamando, que estavam gritando, hosana nas alturas, mas não estavam vigiando, não andavam em obediência. E aí quando o noivo veio, a porta se fechou, e ele disse: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Vocês não viveram a minha palavra aqui na terra, vocês não me obedeceram. Porque salvo não é aquele que aceita Jesus, salvo é aquele que abandona o pecado. De fato é esse que vai ser salvo. De fato é aquele que abandona toda a prática do pecado. Devemos andar em santidade. Mas Vitor, Davi pecou. Santidade não é sinônimo de quem nunca pecou, é de quem não anda em pecado. Davi pecou, mas Davi tinha o coração segundo o de Deus. O coração é quebrantado, o coração é arrependido. Quantas vezes nós pecamos? Aliás, nós somos de uma natureza adâmica, de uma natureza pecaminosa, e nós somos sim falhos. Temos que reconhecer, assim como o republicano orou, nós somos falhos. Não passamos de um pecador, mas um pecador, ele não anda em pecado. Alguém que está debaixo da palavra de Deus não anda em pecado, anda debaixo da palavra de Deus. Estão adorando Deus na igreja, mas lá fora adora o mundo. Um pé na igreja, mas o outro pé está no mundo. Muitas pessoas perderam a reverência, irmão. Perderam a reverência ao Senhor. Deixa eu falar uma coisa: tira a sandália do teu pé. O lugar que você pisa agora é santo. Quantas pessoas hoje chegam na igreja, a primeira coisa que faz é conversar. Irmão, dobre o teu joelho. Nós temos que dobrar nosso joelho e falar com o Pai. É uma reverência. Muitos perderam a reverência. Muitos perderam a intimidade. Muitos perderam a essência do Evangelho. Aí muitos já perguntaram para mim, mas um primo meu me perguntou: por que hoje a gente não vive tantos milagres como acontecia lá atrás? Se a tua Bíblia diz que acontecia tantos milagres, que Jesus usava os apóstolos, os profetas, para curar os paralíticos, para curar os enfermos, para fazer os cegos voltarem a enxergar, para fazer os coxos voltarem a andar, por que hoje acabou isso? Por que Deus parou de fazer esses milagres? Deus não parou de fazer esses milagres. Nós que paramos de adorar a Deus, de obedecer a Ele. É a mesma coisa que o avivamento. Muitos estão buscando pelo avivamento, muitos estão buscando, acham que o avivamento é uma bomba do Espírito que Deus vai lançar na terra, vai explodir, vai incendiar todos. Vai incendiar aqueles que estão mornos, vão incendiar aqueles que estão debaixo de uma prática de vício, de pecado. É a mesma coisa que eu dar a chave do carro para uma criança de 2 anos e falar: vai e dirige. Deus não vai fazer isso. Primeiro Ele precisa da igreja arrependida. Primeiro Ele precisa que sua igreja, que seus filhos se arrependam. Um dos avivalistas, Martin Jones, diz: o falso profeta adora falar de amor. Raramente falará de santidade e juízo de Deus. E só isso faz dele falso. Hoje o mundo quer saber de amor. Fala que Deus é amor. Realmente Ele é amor, mas se eu ando em pecado, não tem problema, porque no outro dia eu posso ir para a igreja e pedir perdão, que Deus vai me perdoar. Aí eu vou lá e choro,
me emociono na presença de Deus, aí no outro dia eu volto e peco de novo, mas não tem problema, porque no outro dia, na outra semana, eu vou lá e peço perdão de novo. Aí espera 7 dias para incendiar de novo. Aí chega dentro do templo e começa a clamar, começa a glorificar. Aí está naquela atmosfera tão linda, um ambiente de glória tão lindo, e realmente, o ambiente que Deus faz aqui neste lugar é maravilhoso. Mas quando sai para fora das 4 paredes, volta para vício, volta para a prática dos pecados. Estão tornando o santo do profano e o profano do santo. Estão brincando com a palavra de Deus. Não entendeu que Deus ele é amor, Deus ele é socorro bem presente, mas ele também é juiz, ele é justo. Deus não poupou a geração de Noé. Moisés andava lado a lado com Deus, Moisés falava com Deus, Moisés ouvia a voz de Deus, mas quando feriu a rocha, Deus não deixou ele entrar na terra prometida. Nós estamos, graças a Deus está passando, mas nós fomos acometidos de uma enfermidade anos atrás, 2 anos atrás, e aí muitos se perguntaram, Deus nunca faria isso, ou até afirmaram, Deus jamais faria isso. E um dia me perguntaram, Vitor, você acha que foi Deus que mandou essa enfermidade sobre nosso planeta? De uma coisa eu sei, o diabo não foi, porque ele não tem poder para alcançar tudo isso. Mas eu creio que foi Deus. Mas Deus ia matar tudo isso? Tem que ler o Antigo Testamento. O Antigo Testamento mostra que Deus ele é justiça também. Deus ele não é apenas amor. Aliás, o amor de muitos hoje é um amor muito diferente de Deus. O amor de muitos hoje, vamos dar um exemplo aqui, é de um filho que vai preso, é de um filho que está errando, um filho desobediente, aí ele é preso, aí o pai vai lá na prisão, paga a fiança e volta, ai que pai amoroso. Essa é a visão de amor de muitos hoje. Aí quando vem o juízo de Deus, Deus me abandonou. Aí quando vem a justiça de Deus, Deus me deixou. Porque Deus fez isso comigo, porque Deus fez isso com a geração, porque Deus ele também é justiça. Mas quando nós começamos a andar em santidade com Deus, nós começamos a desfrutar das maravilhas, das promessas, dos milagres de Deus. Abraão andava lado a lado com Deus, Enoque andava lado a lado com Deus. E é tão maravilhoso andar em santidade, que você começa a experimentar, você começa a viver, você começa a ouvir a voz de Deus, você começa a andar com o Espírito Santo, a presença dele te acompanha por onde você vai. E aí Deus, você tem um relacionamento agora de pai e filho com Deus. Abraão tinha esse relacionamento de pai e filho com Deus, e era tão maravilhoso, que Deus chamava Abraão de pai de multidões, quando Sara ainda era estéril, porque tinha relacionamento. E a gente olha para a vida de Abraão e vê que antes de Abraão adorar, ele obedeceu. Olha o primeiro versículo falando de Abraão. Deus fala, Abraão, saia da tua parentela e vá para a terra que eu vou te mandar. Abraão, sem pensar 2 vezes, ele obedece. Abraão tinha o sonho de ter um filho, e quando ele ganha Isaac, Abraão, vai e sacrifique Isaac. Abraão, sem pensar 2 vezes, foi lá e sacrificou Isaac. Não sacrificou, mas a sua intenção era sacrificar Isaac, porque ele tinha uma vida de obediência, e por isso ele andava em santidade. Eu fico imaginando se Abraão, ele não tem essa vida, talvez nem na Torá ele apareceria, porque não era só Abraão que conhecia das obras maravilhosas de Deus no Antigo Testamento. Em seu tempo não era só Abraão, não era só Isaac, não era só Jacó. Existiam várias pessoas, assim como no tempo de Noé. Muitas pessoas conheciam das obras maravilhosas de Deus. Talvez tinham experimentados até, mas porque eram mornos ou frios,
Deus mandou o dilúvio e matou toda aquela geração. O único que sobrou foi a família que era obediente a Deus. Foi a família que obedecia a Deus a todo momento. Eu olho para a vida de Josué também. Josué andava em santidade. Josué era alguém que orava. Josué era alguém que clamava. Toda vez que ele ia sair para a guerra, ele buscava por uma estratégia, porque ele sabia, ele tinha uma reverência a Deus. Ele não era do jeito dele, era do jeito de Deus. Ele aprendeu a ter uma vida com Deus, e por isso ele ganhou autoridade, por isso ele ganhou uma vida de intimidade com Deus, para passar pelos seus desafios. A gente olha para a vida de Josué e vê que quando Moisés ele manda os 12 espias para a terra de Canaã, os 10 voltam reclamando, os 10 voltam murmurando, mas Josué e Caleb, eles voltam, a Bíblia vai falar que eles voltam animosamente, porque Josué sabia o Deus em que ele cria. Josué tinha um relacionamento com o Pai. Podia ter gigantes, podia ter muralhas, mas Josué não estava disposto a se enfraquecer pelos problemas. Não. Josué pegou o sobrenatural de Deus, invertendo o seu processo. Até então podia se levantar gigantes, até então podia se levantar muralhas, mas Josué sabia o Deus em que ele cria, e o Deus em que ele cria é forte e poderoso para fazer todas as coisas. Xaralabadaia, sorecantaralabaia. Tinha comunhão, ele tinha vida com Deus. Nós vivemos hoje numa geração que é viciada em milagre, é viciada em profecia. Porque se não tiver profecia eu vou cair, eu vou esfriar. Porque se não tiver um culto em que o pregador vai lá e vai incendiar e vai ter aquele momento do apelo que todos vão estar ajoelhados, orando e chorando, se não tiver isso... Daniel não viveu milagres a todo momento, em meses seguidos, em dias seguidos. Foi pregado pelo nosso apóstolo aqui, é pregado, aliás, todo domingo. Existia um período de anos para Daniel praticar, através do Espírito Santo, aqueles milagres, aqueles feitos. Uma geração que está viciada em profecias, em milagres. Olha para João capítulo 6, eu vejo uma multidão seguindo Jesus, e aí Jesus ele transforma aquele 5 pães e 2 peixes em milhares, e alimenta toda aquela multidão. E aí no outro dia Jesus ele atravessa o rio e vai para outra região. Aquela multidão desesperada começa a correr atrás de Jesus. Eles precisam de Jesus, eles precisam saber onde está o Messias. E aí eles correm atrás de Jesus. Jesus, onde você está? E aí chegando do outro lado do rio, eles encontram Jesus, e ele está pregando na sinagoga. Ele está pregando a sua mensagem. E aí seus ensinamentos para eles são muito duros. E aí eles chegam diante de Jesus na sinagoga, e eles começam a ouvir, e eles começam a falar entre si: não, esses ensinamentos são muito duros, esses ensinamentos a gente não consegue seguir, até aqui a gente vai, Jesus, mas se passar disso a gente não quer, porque a gente queria ver o seu milagre. Viciados em milagre. E qual era a mensagem de Jesus? Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, a partir do verso 17, que diz: e daí em diante Jesus começou a anunciar a sua mensagem. E daí em diante Jesus começou a anunciar a sua mensagem. A mensagem de Jesus era: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Ou em outra tradução, porque é chegado o reino do céu. Essa é a mensagem que aquela multidão ouviu quando foi atrás de Jesus. Mas como assim? Eu tenho que me arrepender? Então eu tenho que largar aqueles meus vícios? Eu tenho que largar aquilo que me dá prazer na carne? Você tem que largar isso. Não, mas Cristo, será que eu tenho que largar tudo mesmo? Eu não posso deixar só uma coisinha?
arrependam-se dos seus pecados, porque chegaram o reino dos céus. E aí a Bíblia vai falar que aquela multidão começa a ir embora, começa a abandonar Jesus, começa a largar Jesus aonde ele está. E aí Jesus, ele não muda a sua mensagem, Jesus não muda a sua pregação, ainda mais ele vira para os discípulos, para os apóstolos e fala: e vocês não vão embora? Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras que dão vida eterna? Primeira Pedro, capítulo 2. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 5. Deixando, pois, toda a malícia, e todo o engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifício espiritual agradável a Deus por Jesus Cristo. Vós sois edificados como sacerdotes, como reis, porque quando andamos em santidade, aí o sacerdócio vem em nós andamos como reis, e aí se cumpre a profecia, lá em Apocalipse, que Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Todos os avivamentos que aconteceram há anos atrás, surgiram de homens e mulheres que estavam dispostos a viver a palavra de Deus. Homens de oração, homens que clamavam, homens que não se contaminavam com os prazeres mundanos, homens que não andavam segundo a carne, homens que não ouviam música do mundo, homens que não falavam palavrão, homens que meditavam dia e noite na palavra de Deus. E é por isso que o avivamento chegou até eles. É por isso que o ambiente atmosférico, o ambiente profético surgiu através deles. Nós só vamos formar um ambiente profético, um avivamento dentro de nós, quando nós largarmos as coisas mundanas, quando a gente deixar tudo aquilo que desagrada a Deus para trás. E não vamos ser hipócritas de falar que isso é fácil, porque não é. É difícil. Ser cristão não é fácil, ser cristão é difícil. Mas está aí o desafio para aquele que quer ser discípulo de Cristo. Então esse deixa o pecado, pega a sua cruz e começa a seguir Jesus. Porque foi assim que os apóstolos fizeram lá atrás. E viveram uma vida de comunhão com Deus, uma vida de intimidade com Deus, uma vida de santidade. Hoje muitos pastores, muitos ministros da palavra não querem pregar arrependimento, não querem pregar sobre santidade, porque eles têm medo do julgamento das pessoas, porque eles querem agradar os ouvidos das pessoas. Irmão, você não está na terra para agradar as pessoas, porque se você estivesse, você não seria servo de Cristo, como diz Paulo. Deus não te chamou para essa terra para pregar e tomar tapinha nas costas das pessoas. Deus te chamou para essa terra para pregar a verdade da palavra dele, doem quem doer. A santidade não é cara fechada, cara amarrada. Jesus morreu por mim e por você, amém? Viva feliz. É lógico que momentos tristes, momentos de angústia nós vamos ter aqui, momentos de raiva, nós temos sentimentos. Mas a santidade não se baseia em alguém que anda de cara fechada, de cara amarrada. Quer um exemplo? Olha o Denão. Não conheço um homem mais alegre que aquele homem. Não conheço. Você não precisa andar de cara amarrada para viver em santidade. Você não precisa ficar de cara fechada para andar em santidade.
Você pode ser uma pessoa brincalhona, você pode dar risada, é para rir. Jesus dava risada, amém? Jesus dava risada. Mas como aquelas 5 virgens prudentes, cuidado com as brincadeiras. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com o seu andar. Cuidado com os seus passos. Vigiai aqui na terra. Porque aquelas que não vigiaram, a porta se fechou para elas. E o noivo diz: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Aqueles que estão vivendo em mornidão, aqueles que esqueceram, que não estão mais vivendo na santidade, perderam a essência do Evangelho, vão chegar no dia do juízo final e clamar ao Senhor: mas Senhor, não foi nós que oramos em Teu nome, não foi nós que expulsamos demônios em Teu nome, não foi nós que curamos em Teu nome. Nós não sentimos a Tua palavra, não sentimos a Tua presença naqueles cultos, nós até choramos. Aí o Senhor vai olhar e falar: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque me adoraram, mas não me obedeceram. E a gente volta para Saul. Sem obediência não existe adoração. Sem obediência não existe adoração. E como eu faço para viver essa vida de santidade? Como eu faço para ter essa comunhão com Deus? Uma vez eu ouvi de um homem, de um pastor, muito sábio. E ele me disse algo bem interessante. Vitor, quer andar em santidade? Viva na base de 3 fundamentos: oração, jejum e palavra de Deus. Ah, mas eu oro e jejuo. Não. Jejum, oração e palavra de Deus. Eu leio, eu medito na palavra do Senhor. Eu sou um mestre da palavra, mas não oro. Então não vive em santidade. Porque, irmão, aquele que vive em santidade, ele está em perfeita comunhão com Deus. Quando você é alimentado da palavra de Deus, eu não estou falando de vir em cultos e ser alimentado. Eu estou falando quando você entra no secreto com o Pai e começa a se alimentar. E aí você clama, você ora, você conversa com o Pai, você tem vida de intimidade. E aí você busca, você se alimenta na palavra. Mas além de tudo isso, você também jejua, você mata a carne. Então Deus vai te alimentar, Deus vai andar com você. Porque sem essas coisas, não tem vida com Deus. Porque além de tudo, Deus, Ele é nosso Senhor. Ele é nosso amigo. Quem crê que Jesus é nosso amigo? Mas Ele também é nosso Senhor. É por isso que quando Jesus, Ele está com Maria lá no casamento, lá no Evangelho de João, a gente vai ver que Maria, sabendo quem era o seu filho, do significado espiritual, quem era Jesus, Maria fala: acabou o vinho, faz o milagre. Aí Jesus vira para Maria e fala: o que tenho eu contigo, mulher? O que Jesus estava querendo dizer é que aqui na terra você é minha mãe, mas além de tudo eu sou o teu Senhor. Daniel vivia em perfeita comunhão com Deus. Ele orava 3 vezes ao dia, ele jejuava e ele lia a Torá. E é por isso que Daniel vai viver essa vida de milagres, vai viver essa vida de obediência. Porque se Daniel orasse e jejuasse, mas não estudasse a Torá, talvez muitos milagres que aconteceram com ele não teria acontecido. Porque se ele se alimentava da palavra de Deus. Para terminar, o único que pode nos ajudar, o único que pode nos capacitar para isso, é o Espírito Santo. Eu olho para a vida de Pedro e vejo ele antes do Espírito Santo. Eu vejo ele andando com Jesus, lado a lado. Mas aí quando Jesus é preso, ele nega Jesus. Aí eu olho para a igreja primitiva, eu olho para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e vejo que ele é cheio do Espírito Santo. Pedro andava fugindo,
Pedro andava se desviando das pessoas, mas andava com Jesus. E aí quando houve um aperto para ele: você conhece Jesus? Não, nem sei quem é. Negou Jesus 3 vezes, mas quando ele é cheio do Espírito Santo, o seu primeiro sermão converte 3.000 pessoas, o seu segundo sermão converte 5.000, o seu terceiro sermão converte tantas pessoas que eles perdem a conta. O Espírito Santo é o único que pode nos capacitar, Ele é o único que pode nos ajudar, Ele é o único que nos confronta para viver uma vida de arrependimento, de quebrantamento, porque se eu não me arrepender, se eu não me quebrantar diante da palavra de Deus, eu não tenho vida com Deus, assim diz o Senhor. Abre comigo Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, que diz: E Jesus disse: um homem tinha 2 filhos. Certo dia o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo que tinha. O rapaz já havia gastado tudo, e quando houve uma grande fome naquele país, e ele começou a passar necessidade, então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. E ali com fome, tinha muita vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então ele saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e com muita pena do filho, correu e o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de filho. Mas aí o pai ordenou aos seus empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Põe um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e fora achado, e começaram a festa. O Senhor ministrou fortemente no meu coração que existe profeta aqui, que hoje vai voltar para o Senhor. E não é algo que, talvez para emocionar você, não. Eu não quero, e eu creio que todos que sobem aqui nesse púlpito não querem emocionar vocês. Mas o Senhor ministrou fortemente no meu coração, no momento que eu estava vindo para cá, e Ele falou: existe alguém que precisa voltar para mim nessa noite. E talvez você seja essa pessoa e esteja se perguntando: mas eu acho que eu vou me envergonhar. A Bíblia fala que quando o pai vê o filho voltando, existe festa no céu. Existe festa no céu, porque quando um pecador se arrepende do seu pecado, há festa no céu. Alguém crê nisso? Dá um glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Existe festa no céu quando alguém se arrepende. Existem pessoas que hoje aqui vão voltar à essência do Evangelho, à essência da meditação na palavra de Deus. É de extrema importância meditar na palavra de Deus. O salmista vai declarar: feliz aquele que medita nesse livro dia e noite. A ordem de Deus para Josué no capítulo 1 vai falar: não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, mas antes medite no livro desta lei dia e noite. Existem pessoas aqui que ouviram essa mensagem e o Espírito Santo está confrontando.
O Espírito Santo está movendo aqui neste lugar, está falando: meu profeta, volta para o meu caminho hoje. Eu creio que já está havendo festa no céu. Já está havendo festa no céu. Eu queria chamar o grupo de louvor para se colocar em lugar. E essa palavra que o Senhor ministrou forte, é até interessante que eu brinquei com a pastora, enquanto eu montava o esboço, eu falava: pai, certeza. E o Senhor falava: sim, escreve isso, você vai ministrar isso, eu vou te usar para ministrar isso. Mas pai, é muito duro, mas a igreja precisa ouvir a minha palavra, a minha igreja precisa ouvir a verdade da minha palavra, porque senão vai ficar na mornidão. Enquanto o pessoal estiver louvando, eu não vou pedir para você vir aqui no altar. Você vai ficar na liberdade. Ou até mesmo se você quiser ajoelhar no seu lugar. Como eu disse, eu não quero te emocionar. Eu não quero fazer com que você se emocione e depois amanhã você volte para o mesmo. Mas essa palavra rema sobre arrependimento. O Senhor está direcionando. O Senhor está dando um alerta para a sua igreja. Arrependam-se dos seus pecados, porque é chegado o reino dos céus. Arrependam-se dos seus pecados, porque é chegado o reino dos céus. João Batista pregava: arrependam-se dos seus pecados, porque é chegado o reino dos céus.